Boa noite. Boa noite. Um prejuízo para o futuro. A pandemia aumenta muito o número de crianças brasileiras que não sabem ler nem escrever. Engarrafamentos facilitam roubos cada vez mais frequentes de celulares em São Paulo. O Procurador-Geral da República manda investigar um deputado e um apresentador de podcast por possível apologia do nazismo. Depois de 2 dias, sai da cadeia o jovem negro que tinha sido preso injustamente ao comprar pão. Parentes afirmam que imagens editadas omitem que mais gente espancou o jovem congolês Moise. O Papa Emérito Bento XVI reconhece que errou quando era arcebispo e soube de casos de abuso sexual na igreja. E 2 bebês trocados na maternidade são finalmente entregues às mães biológicas em Goiás. Agora, no Jornal Nacional. E nós vamos abrir essa edição com a história de um recomeço de vida, ou de vidas, no plural, porque 2 bebês que tinham sido trocados na maternidade foram hoje para o colo dos pais sanguíneos, depois de terem conquistado o amor de quem os recebeu nos primeiros dias de vida. Viviane chegou à delegacia apressada, com o bebê nos braços, e não quis gravar entrevista. Logo depois, muito emocionada, foi a vez de Jussiara. Longe das câmeras, coube à delegada que investiga o caso abrir os exames de DNA e revelar o resultado. Foi um momento de muito choro, eles em geral estavam bastante abalados, muito debilitados, psicologicamente bastante emocionados. As famílias ficaram 42 dias com os bebês trocados. Eles nasceram nesta maternidade que atende pacientes do SUS na região metropolitana de Goiânia. O Jornal Nacional mostrou essa história dia 28 de janeiro, quando as famílias ainda não tinham certeza de quem eram os pais biológicos. Um primeiro exame tinha sido inconclusivo no caso de Viviane e do bebê que ela carregava. No dia seguinte, as mães e os bebês refizeram o exame de DNA. Hoje saiu o resultado, confirmando que houve a troca. Não posso obrigar que elas façam essa destroca, então estou aguardando ali o momento delas para elas absorver essa informação. Quase 1 hora depois, um dos advogados registrou o momento em que Jussiara entrega o bebê para Viviane e pega a criança que estava nos braços da outra mãe. Viviane, agora com o filho verdadeiro nos braços, não conseguia falar. Sua esposa já tinha medo de que isso ocorresse? Exatamente. Minha esposa, desde quando ela engravidou, a primeira coisa que ela falou, para quando o neném nascer, mas a gente não pôde assistir o parto por conta da Covid, a coisa que aconteceu que trocaram a criança nossa. Realmente trocaram a criança nossa. Fui trocada. A criança que é nossa, nós estamos levando hoje. Jussiara mal conseguia explicar o que estava sentindo. Nem sei o que falar. Gente, nossa, eu tô do mesmo jeito. Vou amar ele como eu vou amar isso aqui também, né? O hospital disse que afastou 4 funcionárias. São 2 técnicas de enfermagem e 2 enfermeiras que participaram dos partos. O hospital afirmou ainda que ofereceu apoio psicológico às 2 famílias e que mudou os procedimentos dentro da maternidade para evitar novas trocas de bebês. O hospital nunca tinha acontecido nada parecido, nada similar, e vai continuar na conduta de sempre reciclar todos esses funcionários. O que aconteceu foi uma fatalidade, uma infeliz fatalidade. Depois de tantos dias de dúvidas, as mães voltaram para casa com seus filhos biológicos. Ainda na delegacia, a Jussiara deu de mamar pela primeira vez para o bebê, que é realmente o dela. No Rio de Janeiro, um jovem negro que tinha sido preso por engano deixou a cadeia no fim da tarde. Parentes e moradores da comunidade do Jacarezinho passaram o dia esperando a soltura de Iago Correia de Souza, de 21 anos. O amigo exibiu a foto do churrasco no domingo, quando viu Iago pela última vez. Foi 4h52 da tarde. Logo depois, pedimos para o Iago ir lá comprar o pão. Ele foi comprar o pão e demorou demais. Foi depois que chegou a notícia que ele tinha sido preso injustamente. Imagens de câmeras de segurança mostram Iago entrando na padaria e saindo dali com um saco de pão. Testemunhas contaram que ele e outras pessoas correram com a chegada de policiais armados. Iago procurou abrigo dentro de uma farmácia.
Em seguida, um policial chegou apontando um fuzil e reapareceu nas imagens logo depois, puxando Iago, que continuou segurando o saco de pão. A favela vive momentos de tensão desde que foi ocupada pela Polícia Militar há quase 3 semanas. A família nega qualquer envolvimento de Iago com o crime. Iago é um adolescente com uma mente de criança, fazendo vídeo, gosta de jogar, tem o sonho de ser goleiro, um garoto tranquilo, de prestativo. Não é à toa que a comunidade se disponibilizou para ajudá-lo. O irmão mais velho conta que Iago perdeu a mãe quando tinha 12 anos. Disse que a família é unida e ele acabou sendo criado pelos irmãos, primos e tios que moram na mesma rua do Jacarezinho. Tem uma prima que ela trabalha com doces, então ele faz as entregas. Aí com as taxas das entregas ele tira um trocadinho para ele, não é muito, mas já é alguma coisa. A Polícia Militar disse que patrulhava a comunidade quando se deparou com 2 indivíduos, um deles carregando uma bolsa, que tentaram fugir. Segundo a PM, os 2, um homem e um adolescente, foram presos com drogas e levados para a delegacia. O delegado Marcelo Carregosa prendeu Iago pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Logo depois, ao ouvir a família, percebeu que havia algo de errado na decisão que ele mesmo tomou. E, num despacho, disse que policiais civis tiveram a impressão de que Iago talvez estivesse no lugar errado na hora errada. Iago já estava num presídio quando o delegado recomendou a soltura dele, só confirmada hoje durante a audiência de custódia. Às 4h20 da tarde, finalmente, o momento que todos esperavam. Depois de 2 dias preso, Iago deixou a cadeia. Para a família e os amigos, ele é inocente e é um momento de muita emoção. Diante das evidências, a Justiça concedeu liberdade provisória. No entanto, mesmo sem nenhuma prova contra ele, o Iago ainda vai ter que prestar contas à Justiça. Na audiência de custódia, o juiz determinou que ele deve comparecer mensalmente à Justiça e não poderá deixar a cidade sem autorização. Ele ainda vai ter esse transtorno na vida dele, de ter que cumprir essas medidas até que a opinião do Ministério Público seja formada. E nós esperamos que venha a ser um arquivamento desse inquérito. O que aconteceu, todos nós já sabemos, é o racismo estrutural, é o estereótipo do bandido brasileiro. É negro, jovem, mora na favela. Na verdade, ele não sabe nem por que está sendo preso. Iago, visivelmente abalado, agradeceu o apoio e se disse revoltado com a prisão. Muita justiça, verdade. Qual o sentimento, Iago? Qual o sentimento? Horrível. Valeu a pena, valeu a pena, sensação de dever cumprido, de saber que a favela tem voz sim, que a gente venceu, que a gente quando quer a gente se une e a gente consegue, a gente não vai se calar, a gente está cansado de injustiça. Parentes do jovem congolês Moise afirmaram a senadores que as imagens que a polícia divulgou do assassinato dele foram editadas e que outras pessoas também teriam participado do espancamento. Um irmão e um tio de Moise conversaram por videochamada com os senadores. Tem muitas coisas escondidas por trás disso e tem mais participantes que não estão presos, que estão sendo protegidos. Os 2 dizem que estiveram na Delegacia de Homicídios do Rio dias depois do crime e que assistiram, junto com o delegado, ao vídeo em que Moise aparece sendo espancado. Mas eles alegam que a polícia divulgou apenas alguns trechos e que a filmagem na íntegra mostraria outras pessoas participando das agressões. Há sim participação de outras pessoas, tanto em qualidade de omissão de socorro e de agressões. Mas esse vídeo aí não está aparecendo e não está nos deixando seguro, porque sem a prisão de todos os envolvidos, a família não se sentirá segura. A família alega que o vídeo foi editado e questiona a razão de a investigação está sendo tratada pela polícia como sigilosa. Eu queria saber o porquê o delegado tinha pedido para deixar isso no sigilo, um ato de tanta barbaridade, tão cruel. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, que está acompanhando o caso, diz que nem os advogados tiveram acesso ao vídeo completo. A comissão informou que vem pedindo a íntegra do conteúdo desde a semana passada, sem sucesso.
É importante que esse vídeo seja divulgado inteiro. Nós não queremos que a investigação ocorra em praça pública, mas agora não é possível deixar que pequenas partes de um vídeo vaze, tá, enquanto nem a defesa, nem as pessoas que estão envolvidas têm acesso integral ao que de fato está sendo divulgado. Na semana passada, o Jornal Nacional mostrou que a família de Moís já tinha feito uma outra denúncia, de que foi intimidada por policiais militares pelo menos 3 vezes depois do assassinato. A PM diz que abriu uma investigação sobre o caso. Até agora, 3 homens já estão na cadeia pelo assassinato de Moís. São eles que aparecem nos trechos divulgados pela Polícia Civil: Fábio Pirineus da Silva, o Belo; Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, conhecido como 19, e Brandon Alexander Luz da Silva, o Tota. A prisão é temporária, por 30 dias. A família pede uma resposta. A gente está pedindo ajuda de todos, principalmente da polícia, que possa liberar o vídeo total, todos os vídeos que a gente viu na delegacia de homicídio. Queremos todos presos. A Polícia Civil do Rio declarou que a íntegra do vídeo apresentado à família não sofreu qualquer tipo de edição, que as investigações estão sob sigilo e que todas as informações serão esclarecidas no inquérito policial. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. Ontem, numa transmissão do podcast, o apresentador provocou perplexidade e revolta ao dar uma demonstração explícita de antissemitismo. Ele disse que deveria existir um partido nazista no Brasil e defendeu, palavras dele, o direito de ser antijudeu. Já o deputado Kim Kataguiri disse que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. A também deputada Tabata Amaral, do PSB, participava do programa e reagiu aos comentários. Ela disse que o nazismo é contra a população judaica, que essa comunidade até hoje tem que se preocupar com sua segurança porque recebe ameaças. Tabata Amaral afirmou ainda que a liberdade de expressão termina onde a sua expressão põe em risco a vida do outro. As falas do deputado Kataguiri e do apresentador Ayub provocaram protestos de entidades judaicas. Nas redes sociais, milhares de postagens reverberaram a indignação com as declarações antissemitas. A Associação Nacional dos Procuradores da República declarou que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e que repudiar o nazismo é uma tarefa permanente a ser reiterada por todos. O crime de apologia do nazismo é punível com até 5 anos de prisão. O deputado Kim Kataguiri disse que a decisão do PGR tem cunho político, que vai colaborar com as investigações. Alegou que fez um discurso antinazista e que defendeu que o nazismo seja repudiado com veemência no campo ideológico para que as atrocidades nunca sejam cometidas novamente. Depois do cancelamento de um contrato de patrocínio, o apresentador Bruno Ayub foi às redes sociais pedir desculpas, alegando que estava bêbado, e foi demitido pela empresa produtora do podcast Flow. O dono de um site de notícias foi assassinado em Fortaleza. Um homem disparou 6 tiros em Givanildo Oliveira ontem à noite. Gigi, há 6 anos, era responsável por um site que publicava casos de violência. O Sindicato dos Jornalistas do Ceará cobrou o esclarecimento da motivação do crime. O governador Camilo Santana, do PT, declarou ter determinado o reforço nas investigações. Além do tempo perdido, além do combustível desperdiçado, os congestionamentos de trânsito em São Paulo têm produzido um prejuízo adicional. Quem fica preso no engarrafamento fica sujeito à ação dos ladrões e acaba entrando para os registros policiais de uma metrópole onde são roubados 250 celulares por dia. O homem que anda apressado numa das avenidas mais movimentadas da zona leste de São Paulo está atrás de uma vítima. O alvo é este carro que anda devagar por causa do trânsito. O assaltante espera ele parar, quebra o vidro do lado do passageiro, rouba o celular da motorista e sai correndo. Os homens que estão no carro de trás veem a cena e correm atrás do ladrão.
Ele consegue escapar, mas joga o celular. O produtor William Santos conversou com a mulher. Aí ele jogou o telefone? Moço, vem cá, ele jogou o telefone? Vocês viram aí, o que vocês fizeram? Nós corremos atrás dele, né? Correram atrás dele? O que eles abordou aí, nós corremos atrás. Aí ele jogou o telefone? Jogou o celular. Minutos antes, o mesmo assaltante já tinha tentado roubar este carro. O que aconteceu, amigo? Ele estourou o vidro com algum cano dentro da blusa. E te roubou alguma coisa ou não? Não conseguiu por causa do cachorro. Não conseguiu roubar? Não. Há uma semana, o Jornal Nacional acompanha a ação de ladrões nesta região de São Paulo. A Avenida Salim Farah Maluf dá acesso à Marginal Tietê e à rodovia Presidente Dutra. O que trouxe a gente até aqui foi a quantidade de estilhaços de vidro como esse espalhados em diversos pontos da região. Nessa alça de acesso para a avenida, os assaltos são sempre no fim da tarde, quando o trânsito fica mais congestionado, como agora. Assim que anoitece, os ladrões vão para um semáforo que fica a 300 metros daqui. Dia 1º de fevereiro, 7h15 da noite. O homem caminha pela calçada, de olho nos carros. Ele passa e observa o jipe amarelo. Usa a blusa para cobrir uma das mãos e ataca. O criminoso entra com parte do corpo dentro do carro. Em questão de segundos, corre levando o celular do motorista. Depois do roubo, o ladrão tira a blusa e entra num carro preto. Na sexta-feira passada, flagramos outra tentativa de assalto no mesmo lugar. O ladrão usa o cotovelo, mas não consegue quebrar o vidro. O motorista se assusta, acelera e bate no carro do lado. 1 hora depois, mais um ataque. O assaltante corre atrás do carro que vai parar no semáforo. Ele quebra o vidro e pega o celular que está em cima do painel. A motorista acelera, mas o ladrão consegue fugir. Ele se preocupa em manter o telefone ligado, porque não quer só o aparelho. Também quer ter acesso aos aplicativos de bancos e de mensagens para transferir dinheiro e aplicar golpes. A Thaís, que a gente viu no começo da reportagem, conseguiu recuperar o celular, mas diz que ainda não se refez do susto. Um estresse que você não está preparado para ter, então eu até fiquei bem de olho assim para ver se eu não ia ter nenhuma situação que eu ficasse muito ansiosa, enfim. Ainda estou acompanhando muito, né, porque é uma situação que você nunca espera passar. Quando você passa, você nunca sabe como é que você vai reagir na próxima vez que você estiver passando por um lugar parecido ou estiver no trânsito. Então, estou acompanhando também muito isso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que faz operações diárias para combater o roubo, o furto e a receptação de celulares. E que isso resultou em mais de 500 prisões no ano passado. Outro crime digital que tem causado muito prejuízo é o sequestro de dados nas redes sociais. Pessoal, um casal de amigos está indo morar fora do Brasil. Irei postar algumas coisas deles. Preço de desapego. Com a dona sem acesso à própria conta, o sequestrador vende o que nunca irá entregar. Um celular pela metade do preço. É novo? Sim, amiga. E rouba até o jeito de falar. Sim, estou no AP ainda, amiga, mas se quiser transferir para mim, fique em paz. Que é exatamente a forma que ela me responderia. Então, é muito convincente. E aí, dando continuidade na negociação, eu chamei ele pelo WhatsApp, conversei com ele para me tranquilizar. Ele falou, olha, para eu conseguir reservar o celular para você, o que você faz? Você transfere o valor para sua amiga. Quando você pegar o celular comigo, ela transfere para mim. Os criminosos estão invadindo as redes sociais, assumem a identidade das vítimas e passam a praticar golpes. O criminoso saiu da rua e migrou para o cyberespaço. Se aproveita de algumas vulnerabilidades para praticar esses ataques. Nas redes sociais, os nossos dados são protegidos por um sistema de segurança em camadas. Se a senha é roubada, vem uma nova barreira, a verificação por e-mail, por exemplo. Mas deixamos uma porta aberta quando vinculamos a conta a um número de celular. Os especialistas explicam que os criminosos entram em contato com a operadora, com os dados vazados do titular, trocam o plano. Com um novo chip, fica fácil invadir e sequestrar o perfil. Existe uma ferramenta para dificultar a ação dos criminosos: os aplicativos de autenticação gratuitos. Eles são como cadeados, com combinações numéricas que mudam em segundos. Não vincular
número de telefone a redes sociais. O usuário tem que ligar o desconfiômetro, né? Sempre estar atento, sempre verificar, receber uma mensagem, me manda um dinheiro, checa antes de fazer qualquer pagamento, antes de comprar qualquer objeto, antes de mandar um dinheiro para qualquer pessoa. Foram 13 dias em que a Carla se sentiu amordaçada, com a conta da criação de gatos na mão de bandidos. Enganaram clientes, receberam por filhotes que já tinham sido vendidos. Ameaçaram amigos que denunciavam e ainda não devolveram toda a paz que ela tinha. É horrível, né? Era angustiante. Nós, a família, os amigos, estavam todo mundo sofrendo com a gente, né? Todo mundo ajudava. Imagina você ter alguém se passando por você, usando suas fotos. Enfim, é revoltante. A Anatel afirmou que promove periodicamente campanhas preventivas em suas redes sociais e que as operadoras desenvolvem ações para combater golpes e evitar fraudes, como a análise de muitos cadastros num mesmo CPF. Olha, é tanto golpe, é tanta gente mal intencionada pensando no jeito de passar alguém para trás, que fica todo mundo até espantado quando toma conhecimento de uma história como essa, que o André Junqueira traz de Minas Gerais. Olha só. Dentro da carteira tinha o salário do mês e alguns documentos do Daniel. O gari deixou cair numa calçada nesta avenida movimentada de Belo Horizonte. Quando percebeu, já estava dentro de um ônibus voltando para casa. Desesperei, né? Como é que não desespera? Perder 1.000 e tanto. Perdeu R$ 1.200. Quem encontrou a carteira foi esse casal. A Amanda e o Diego não pensaram duas vezes. Precisavam devolver tudo para o dono. Tinha uma agenda telefônica, só que não tinha endereço e telefone de ninguém. Não adiantou procurar nas redes sociais. O Daniel não estava lá. A investigação estava só começando. A gente conhecia uma pessoa que talvez no sistema da empresa dele ele conseguiria localizar algum endereço. A Amanda e o Diego descobriram um endereço ligado ao nome do gari aqui em Ibirité, que fica a uns 25 quilômetros de BH. Eles foram a uma casa que estava vazia, não tinha moradores. Sabe o que eles fizeram? Começaram a gritar pelo nome do Daniel. Um vizinho ouviu tudo, soube da história e indicou um outro local. Esta rua aqui, próxima ao antigo endereço. Só que o informante não sabia o número da nova casa. Uma rua desse tamanho, já era noite, chovia inclusive. O jeito foi andar e usar o mesmo recurso para chamar a atenção. Nós gritamos, Daniel mora aqui. A Vanessa e o Daniel mal acreditaram quando ouviram o chamado pela janela. A gente ficou assim, o que tá chamando uma hora dessa, né? Assustado, pensando assim, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, pode ser sua carteira, né? É até difícil acreditar, né? Mas tem muita gente boa aí ainda. É só agradecer. A Amanda e o Diego é que agradecem Daniel. Fazer o bem faz muito bem. Quando eu devolvi a carteira foi um alívio, uma sensação de dever cumprido. A seguir, Bento XVI reconhece que errou quando era arcebispo e soube de casos de abuso sexual na igreja. A pandemia faz disparar o número de crianças brasileiras que não sabem nem ler nem escrever. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia e da vacinação no Brasil. Vamos falar com a Michele Barros lá em São Paulo. Oi, Michele, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nas últimas 24 horas foram 1.174 mortes por Covid no país. Esse é o maior número desde 10 de agosto do ano passado e a segunda vez este mês que passamos dos 1.000 óbitos num só dia. Desde o início da pandemia, são 633.894 vítimas. De ontem para hoje, foram 170 mil novos casos conhecidos. No total, o Brasil registrou mais de 26 milhões e 700 mil casos.
A média de casos está em estabilidade, variação de 2% na comparação com 2 semanas atrás, em 164 mil por dia. A média de mortes está em alta, de 123%, em 823 por dia. Esse é o maior registro em mais de 5 meses. 24 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. Amapá e Roraima têm estabilidade e nenhum estado está em queda. Agora vamos aos dados da vacinação. Hoje, 3 estados não divulgaram as informações. Nas últimas 24 horas, 74 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, 300 mil a segunda ou a dose única e 1.200.000 a dose de reforço. Ao todo, mais de 1.600.000 vacinados hoje. Desde o início da campanha de vacinação, mais de 167 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, quase 78% da população. 151 milhões e 500 mil estão com a vacinação completa, 70,54%, e 52 milhões receberam a dose de reforço, 24,45% da população brasileira. Agora, em relação à população que pode ser vacinada, 83,62% tomaram a primeira dose a partir dos 5 anos, 75,71% estão com a vacinação completa, também para quem tem 5 anos ou mais, e 32,47% receberam a dose de reforço aqui para as pessoas com 18 anos ou mais. Outras informações sobre vacinação e a pandemia no seu estado você encontra em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Michele Barros, ao vivo de São Paulo. Obrigado, Michele. Na pandemia, aumentou muito o número de crianças brasileiras que não sabem ler nem escrever. A mãe do Gabriel mostra para ele o caminho das letras. O I, viu? A bolinha pequenininha. Gabriel tem 7 anos. A pandemia chegou bem quando começaria a aprender a ler e a escrever. E ele tem uma doença respiratória, ficou em casa, mesmo nos períodos em que a escola reabriu. Nem sempre Vanessa conseguia pegar as lições para ele. Às vezes tinha alguém com Covid, né? Às vezes alguém que tinha a saúde assim meio dificultuosa, né? Aí não dava para atender a população. E o Gabriel enfrentou uma situação que foi muito comum pelo Brasil, a falta de acesso à internet. Aqui em casa é um celular, né? E é para 3 crianças que estão em escola, então não tem como. A gente acabou pegando esses tablets, né? Para eles terem essa aula, só que eu não conseguia acessar esses links que elas tanto falavam. Um levantamento feito pela ONG Todos pela Educação, a partir de informações do IBGE, mostra: em 2019, 25% das crianças de 6 e 7 anos não sabiam ler e escrever. Em 2021, segundo ano da pandemia, já eram 40%. Em números absolutos, são quase 2,5 milhões de crianças nessa faixa etária que ainda não estão alfabetizadas. Nunca foram tantas nos 10 anos em que esse levantamento é feito. A faixa etária de 6 a 7 anos é aquela em que as crianças começam o ensino fundamental. E nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco deve estar exatamente na alfabetização. É o que diz a Base Nacional Comum Curricular, documento que define o que os alunos precisam aprender em cada etapa da educação. Sem a alfabetização nessa idade, como ou quando as crianças vão aprender tudo que vem depois? Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, explica o que pode acontecer com essas crianças. Quando uma criança não aprende na idade certa, ela pode derrapar nos anos seguintes. Ela pode não conseguir mais acompanhar a sua turma, porque os professores dos anos seguintes acompanham o currículo que segue. Isso vai fazer com que ela cada vez aprenda menos, inclusive com um risco enorme de evasão escolar, de desistência. O levantamento ainda mostra que o percentual de crianças pretas e pardas que ainda não sabem ler e escrever é bem maior do que o de crianças brancas. A mesma coisa quando se compara as crianças mais pobres com as mais ricas. Segundo a Constituição, todos os governos, municipais, estaduais e o federal, têm responsabilidade sobre a educação. Priscila afirma que eles precisam tomar providências já. A gente tem uma agenda emergencial agora, que é a reabertura das escolas, todas as escolas, expandir o tempo integral,
garantir recuperação e avanço da aprendizagem, um processo muito intenso de recuperação da aprendizagem, investimento na infraestrutura das escolas, na formação de professores. A gente precisa de um esforço nacional e esse ano, que é um ano de eleições, é um bom ano para a gente pensar esse plano, esse pacto pela aprendizagem das crianças. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o registro do partido União Brasil, resultado da fusão do Democratas com o PSL. O partido tem 7 senadores e 81 deputados. É a maior bancada da Câmara. Na investigação de uma milícia antidemocracia que atua em plataformas digitais, a Polícia Federal vai poder usar as provas que foram colhidas num outro inquérito, o que investiga o presidente Jair Bolsonaro por ter vazado em redes sociais informações de uma operação sigilosa da Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o compartilhamento das provas porque concordou com a argumentação da delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, de que nos 2 casos existem semelhanças na ação de pessoas do entorno do presidente. O ministro Alexandre de Moraes autorizou ainda o compartilhamento das mesmas provas com um terceiro inquérito, o que apura a vinculação mentirosa e absurda que o presidente Bolsonaro fez entre vacinas anti-Covid e o vírus HIV. O Papa Emérito Bento XVI reconheceu ter cometido erros quando era arcebispo de Munique e tomou conhecimento de casos de abuso sexual na igreja. Bento XVI respondeu diretamente às acusações contra ele, de que, quando era arcebispo de Munique, deixou de agir em 4 casos de abuso sexual entre os anos de 1977 e 1982. A defesa de Bento XVI foi apresentada em uma sentida carta lida pelo seu secretário pessoal. Nela, o Papa Emérito pede perdão. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa Cattolica. Tive grandes responsabilidades na Igreja Católica. Ainda maior é a minha dor pelos abusos e erros que ocorreram durante o meu mandato, escreveu Bento XVI. Josef Ratzinger reconheceu que errou ao dizer que não tinha participado de uma reunião para discutir as acusações de abuso sexual contra um padre. Não foi intencional. Sinto profundamente que esse descuido tenha sido usado para duvidar da minha integridade e até para apresentar-me como mentiroso. O secretário do Papa Emérito, o arcebispo Georg Genswein, afirmou que tratou-se de um erro da edição da declaração e não foi provocado por má-fé. O Papa também se revelou comovido pelas tantas manifestações de confiança que recebeu. Bento XVI, de 94 anos, doente e morando no Vaticano, renunciou ao papado em 2013. Na carta, ele diz que em breve estará diante do juiz final de sua vida. Um dos teólogos mais renomados do catolicismo, Josef Ratzinger, quando se tornou papa, ao mesmo tempo em que combateu com rigor o abuso sexual na igreja, também se mostrou muito solidário com as vítimas, a mesma linha de conduta seguida pelo Papa Francisco. Líderes da Europa tiveram hoje mais uma rodada de discussões sobre a crise na Ucrânia. O presidente da França chegou a Kiev com boas novas. Emmanuel Macron ouviu de Vladimir Putin que ele não quer piorar a crise. O presidente francês não sentiu que a Rússia queira invadir a Ucrânia, e sim renegociar acordos de segurança. Macron acha que o fim do impasse vai levar meses, porque não pensou nem por um segundo que o presidente russo faria concessões agora. O presidente da Ucrânia declarou que procura ação e não palavras de Putin. Volodymyr Zelensky valorizou a abertura do diálogo, mas o ex-comediante cobrou seriedade sobre o perigo do conflito, sem jogos ou piadas. Macron tinha feito Vladimir Putin sorrir. O presidente russo brincou ontem que foi torturado pelo presidente francês por 6 horas, com perguntas, garantias e propostas para desanuviar a tensão. Ele agradeceu pelo que chamou de missão nobre. Putin sabe assoprar e morder também. Ele avisou que se a Ucrânia entrasse na OTAN e tentasse retomar a Crimeia,
a Europa entraria automaticamente em guerra. Ele reconheceu que não dá para comparar a capacidade militar russa com a da Aliança do Ocidente, mas deixou claro que a Rússia é uma potência nuclear. O homem que pode apertar o botão alertou que não haveria vencedores. O Kremlin corrigiu ainda hoje a informação de que não haveria novas manobras militares perto da Ucrânia. Mas o governo russo explicou que as tropas voltam para casa quando acabarem os exercícios na vizinha Belarus. O presidente americano pediu uma reunião com Macron nos próximos dias. O presidente francês combinou com Vladimir Putin mais um telefonema. É a 5ª conversa em 2 semanas. Emmanuel Macron se consolida como o principal interlocutor entre a Rússia e o Ocidente. A Alemanha acabou perdendo um espaço de mediação. A ex-primeira-ministra alemã ficou 16 anos no poder. Putin está há 22. Ele estava acostumado a negociar com Angela Merkel. Ela fala russo, ele é alemão. Merkel estudou em Moscou e cresceu na Alemanha Oriental, onde Putin era agente secreto soviético. Um biógrafo dela comparou os dois a um velho casal. Eles conhecem os truques um do outro. O novo primeiro-ministro alemão não tem nem de longe essa intimidade. E Olaf Scholz enfrenta forte pressão de aliados para adotar uma abordagem cautelosa. Ele também recebeu hoje Macron e o presidente polonês. Scholz disse que a posição europeia é unânime. Um novo ataque à soberania da Ucrânia é inaceitável e traria consequências de grande alcance para a Rússia. A população alemã em geral acredita que a OTAN e a Ucrânia dividem com a Rússia a culpa pela crise atual. Além disso, as economias alemã e russa desenvolveram laços profundos. Metade do gás que abastece a Alemanha vem da Rússia e logo pela Ucrânia. Agora falta pouco para os russos abrirem a torneira de um novo gasoduto. O Nord Stream 2 dobraria a quantidade de gás e direto para a Alemanha. Seria uma importante receita para a Rússia. O governo alemão ainda não decidiu se cancelaria o gasoduto em caso de uma invasão. Berlim ficou em cima do muro. A seguir, as Olimpíadas de Inverno. E um resultado da estiagem no Rio Grande do Sul. A estiagem no Rio Grande do Sul pôs 400 municípios em situação de emergência e desfigurou uma reserva natural reconhecida internacionalmente. A pequena canoa no meio da areia revela a imensidão do problema. A água sumiu da Lagoa do Peixe, entre Mostardas e Tavares. Espécies pequenas, ainda em fase de desenvolvimento, não resistiram à forte estiagem. O quadro se agravou ainda mais com a falta do vento sul, que ajuda a jogar o volume de água do mar para dentro da lagoa. Os peixes foram morrendo aos milhares nas últimas semanas. Chuvas recentes na região formaram uma lâmina d'água em alguns pontos da lagoa. Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informou que a situação está praticamente normalizada e que o solo umedeceu e o nível do mar está mais alto e lançando água para dentro da lagoa. O prefeito de Mostardas contestou o ICMBio. Nessa época do ano, a lagoa deveria ter em torno de 70 a 80 centímetros de água. Nós estamos com um máximo de 15 centímetros e estamos com toda os peixes mortos dentro da lagoa. Não tem como estar normalizada. Este ano está 100% da safra comprometida. Está 100% condenada a pesca deste ano. Esta é a época da safra do camarão, que começou lá no mês de dezembro do ano passado. São 201 famílias de pescadores de Mostardas e Tavares que dependem dessa renda para sobreviver. Mas, como se vê, o cenário é desolador. Segundo a Prefeitura de Mostardas, o prejuízo já chega a 5 milhões de reais. Aquilo ali é o nosso alimento, o alimento das famílias de pescadores. Estou falando aqui, mas meu coração está partido, porque a gente vê, né? É a vida da gente. A estimativa é que 1,5 toneladas de peixes tenha sido perdida. Além de importante para o sustento das famílias, a Lagoa do Peixe fica dentro de um parque nacional, a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Formado por restingas, banhados, dunas e lagoas, o local é considerado um santuário ecológico, onde se alimentam milhares de aves migratórias. Funciona como um posto de combustível, né? No caso, o combustível das aves migratórias é o alimento. Então, esse é o combustível e eles precisam encher o tanque, né? E conseguir chegar num próximo ponto de combustível. Quando um posto de combustível desses fecha, muito provavelmente essa rota migratória ela passa a ser ameaçada. É triste, é triste.
Não vai ser fácil, pescador, sobreviver esse ano. Os peixes morrendo. É isso aí, é a realidade, né? A estiagem bateu esse ano e acabou com tudo. Vamos ver a previsão do tempo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. E boa noite a todos. Falta chuva no Rio Grande do Sul e sobra no Rio de Janeiro. Amanhã tem previsão de temporal em várias regiões do estado. Risco alto de inundação, transbordamento de rio, deslizamento, principalmente na Serra, no sul fluminense e na região metropolitana. Na capital, muitas nuvens, chuva e nada de calorão. Quinta e sexta fica mais abafado, só que chove mais também. E a pior condição para tempestades amanhã entre as capitais está em Belo Horizonte, onde o verão já tem sido muito chuvoso. Choveu quase a média da estação toda e ainda falta mais ou menos 1 mês e meio para ela terminar. O que explica tanta chuva são 4 episódios de Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul, só nesse ano. Quando tem Zacas, tem temporal, normalmente numa faixa que vai do norte ao centro-oeste e até o sudeste, por 3 ou 4 dias seguidos. E as Zacas têm se formado porque o Oceano Atlântico está mais quente que o normal. Nesse mapa, o amarelo indica que a água do mar está mais aquecida. E nesta condição, as frentes frias se deslocam devagar, favorecendo a concentração de umidade justamente aqui do norte, passando pelo centro-oeste e até o sudeste. Bonner. Bom, tem aí o alerta então da Eliana para chuva muito forte em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. É só ou tem mais, Eliana? Tem mais, Bonner. Tem também, olha, o centro-sul do Espírito Santo, grande parte aqui de Goiás, de Mato Grosso, de Rondônia, Acre e também a metade sul do Amazonas e do Pará. Porto Velho, Manaus, Vitória, Goiânia e Brasília estão no caminho dos temporais. Já Fortaleza e Salvador têm possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. E em Aracaju, Campo Grande e Porto Alegre, sol e calor. Tempo firme também do sul do Ceará até o sul da Bahia e do sudoeste de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, pouca chuva, com máxima prevista de 25 graus, são 4 graus abaixo da média do mês, friozinho. E no oeste da região sul, o que chama a atenção é a amplitude térmica, ou seja, a grande diferença entre o começo do dia e à tarde. A quarta-feira, então, vai ter sensação de frio pela manhã, só que depois, olha, esquenta muito. E fica bem seco também, Bonner. Olha, umidade de 25% em Foz do Iguaçu e de 15% em Uruguaiana. Eu lembro aqui que o ideal são 60%, então beber muita água é o que precisa ser feito nessas condições. E a temperatura dobrando, né? Vai de 16 para 32. Exatamente. Tem sofrimento no sul. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Até. A perícia forense do Ceará concluiu que foi um infarte agudo que matou o piloto Daniel Santos, de 36 anos, durante a disputa do Rally Serapió. A organização do evento o encontrou sem vida ao lado da moto que pilotava. Daniel morava no Espírito Santo, era casado e pai de 3 filhas. A brasileira Jaqueline Mourão estreou na 8ª participação dela em Jogos Olímpicos. Nathan Chen queria a redenção. Quebrou o recorde mundial de pontuação no programa curto da patinação artística. Em 2018, nessa mesma fase da competição, o americano errou tudo e ficou fora da disputa por medalhas. Agora, restando só a apresentação do programa livre, ele virou o favorito ao ouro. O Brasil também teve façanhas para celebrar. Manner Silva, 19 anos, quebrou o recorde nacional na prova de sprint do cross-country, essa corrida com esquis na neve. Outra jovem atleta, Bruna Ribeira, de 17 anos, estreou nos Jogos. Eles não conseguiram vaga entre os finalistas. Ao pisar na neve, numa prova oficial, Jaqueline Mourão se tornou a brasileira com mais participações olímpicas. Foram 8, contando os Jogos de inverno e de verão. Estou muito feliz de toda a caminhada, sabe? Desde acreditar, de poder acreditar de estar um dia nos Jogos Olímpicos, de poder acreditar, de fazer história para o meu país. A Jaqueline também não avançou para a decisão. Ela ainda tem outras 2 provas em Pequim e queria dividir esses momentos com outra colega que não pôde viajar para esquiar nesse cenário.
Bruna Moura estava na Itália, no banco de trás de um carro, a caminho de um teste de Covid, obrigatório para participar dos Jogos. O veículo se envolveu em uma colisão frontal. A brasileira teve fratura no pé esquerdo, no braço esquerdo e ainda quebrou 3 costelas. Em recuperação, ela torceu pelas amigas na casa em que vive, na Holanda. Se Bruna não pôde ir às Olimpíadas, demos um jeito das Olimpíadas chegarem até ela. Bruna! Hoje eu estava pensando no seu dia inteiro. Vou ter que levar a Bruna comigo. Eu tenho certeza que você correu comigo hoje. Amanhã, a Globo vai transmitir Flamengo e Grêmio pela semifinal da Supercopa Feminina do Brasil, a partir das 3h20 da tarde, hora de Brasília. O time que ganhar vai enfrentar no domingo de manhã o vencedor de Corinthians e Real Brasília. A CBF escolheu a Arena Pantanal, em Cuiabá, para a disputa da Supercopa masculina no próximo dia 20, entre Atlético Mineiro e Flamengo. A Supercopa é o confronto entre os vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. Como o Atlético venceu as 2 competições no ano passado, o Flamengo, que foi vice-campeão do Brasileirão, conquistou a outra vaga. O Palmeiras venceu o Al-Ahly do Egito por 2-0 e se classificou para a final do Mundial de Clubes. Rafael Veiga e Dudu fizeram os gols. O Palmeiras vai enfrentar, na decisão, o vencedor do confronto entre Chelsea da Inglaterra e Al-Hilal da Arábia Saudita. A seguir, os indicados ao Oscar 2022. A Academia de Artes e Ciências de Hollywood anunciou hoje os indicados à 94ª edição do Oscar. Todos apostos, a briga vai começar. O faroeste, dirigido por uma mulher, Ataque dos Cães, já venceu em número de indicações. Vai concorrer a 12 prêmios. O épico de ficção científica Duna vem logo atrás. Ele concorre em 10 categorias. Com 7 indicações estão o musical Amor Sublime Amor, drama de época filmado em preto e branco, Belfast. Os 4 vão concorrer ao Oscar de melhor filme com o estrelado elenco de Não Olhe Pra Cima, a comédia dramática Licorice Pizza, o drama de uma família de deficientes auditivos No Ritmo do Coração, o suspense noir O Beco do Pesadelo, o filme japonês Drive My Car e a história real do pai das tenistas Venus e Serena Williams, King Richard, criando campeãs. Serena disse hoje que sentiu um arrepio na espinha quando soube da indicação. Eu não estaria aqui falando com vocês se não fosse por ele. Ao todo, entre os indicados estão 53 filmes de 25 países diferentes, milhares de profissionais envolvidos e centenas de horas de entretenimento. E há também vários primeiros. Quer ver? Troy Kotsur é o primeiro ator surdo indicado a um Oscar. Ele literalmente caiu da cadeira de tanta emoção. O documentário dinamarquês Flucht se tornou o primeiro filme indicado como melhor filme internacional, melhor animação e melhor documentário. Kenneth Branagh fez história ao se tornar a primeira pessoa que já foi indicada para 7 categorias diferentes ao longo da carreira. Desta vez com Belfast, como melhor diretor e autor do roteiro original. Steven Spielberg dirige uma refilmagem de Amor Sublime Amor. Na década de 1960, o filme ganhou 10 estatuetas. A mão de Spielberg está em 11 longas que concorreram ao prêmio de melhor filme, um novo recorde para o Oscar. Jane Campion, com Ataque dos Cães, se tornou a primeira mulher a ser indicada mais de uma vez na categoria de melhor direção e é a favorita para levar a estatueta. E Denzel Washington quebrou seu próprio recorde de ator negro que concorreu a mais prêmios da Academia. É a 10ª indicação dele, desta vez por A Tragédia de Macbeth.
E o diretor brasileiro Pedro Cos concorre ao Oscar com o documentário de curta-metragem Onde Eu Moro. Realmente, para a gente é um sonho inigualável que você ter esse reconhecimento de grandes artistas e cineastas é uma coisa realmente muito emocionante e maravilhosa. O Globoplay vai transmitir o Oscar no dia 27 de março. A lista completa de indicados está em g1.com.br/JN. Agora tem Um Lugar ao Sol, depois o BBB e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Olá amigos, bem-vindo ao canal Loto Premiada, o seu canal de resultados e palpite da Loto Fácil aqui no YouTube. Amigos, iremos trazer mais um palpite da Loto Fácil utilizando o Loto Fácil Expert Profissional. É um sistema que possibilita de você ter a chance de acertar na Loto Fácil, obtendo um resultado de 14 a 15 pontos na Loto Fácil. Se você quer mais informações, clica no link da descrição e conheça o sistema Loto Fácil Expert Profissional. É um sistema totalmente profissional, onde ajuda você a criar seus jogos, fazer seus desdobramentos e seus fechamentos aí, beleza? Hoje a gente irá utilizar o Loto Fácil 3x3. Você obtendo esse sistema, você irá ter acesso a todos esses módulos aqui que vocês estão vendo na tela. O Loto Fácil 3x3, R4, R5, R7, Top 20 e rastreador de tendência. Se vocês não têm condições, acompanhe o nosso canal aqui, que a gente faz os palpites aqui utilizando todos esses sistemas. Todos esses que eu lhe mostrei aqui, a gente está trazendo para o palpite aqui do canal. Hoje a gente irá utilizar o 3x3. Como funciona, Fernando? O 3x3 premiada funciona dessa forma. A gente, no primeiro passo, a gente escolhe 6 dezenas pares. E no segundo passo, Fernando? No segundo passo, a gente vai escolher 6 dezenas ímpares. Mas você vai excluir ou incluir? Nesse módulo aqui, a gente vai incluir. Preste bem atenção. O 3x3 premiado a gente vai incluir. Incluir 6 dezenas pares e incluir 6 dezenas ímpares. Entendeu? Então vamos aqui no módulo. A gente primeiramente não escolheu ainda as pares e as ímpares. Então vamos escolher as pares primeiro. Deixa eu anotar aqui no meu papelzinho. E em segundo plano, as ímpares, beleza? Então a gente vai escolher a partir do rastreador de tendência. Por isso que é bom você ter aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, onde for, esse sistema. A gente vai incluir. Então quando incluir, a gente vai pegar as dezenas mais quentes, as dezenas que estão saindo com mais frequência, que são essas dezenas em alaranjadas. As que estão saindo em baixa frequência, elas estão aqui, ó, em azuis. Essa cinza aqui, ela ainda está entre as que está saindo e está faltando. Entenderam? Tanto ela a 05, a 19, a 07, a 12, ela está entre as quentes e as frias, no meio, né? Ela está no meio. Vamos deixar de enrolação, vamos escolher nossas 6 dezenas pares. Começando pela número 20. Número 20 é a próxima dezena. 04. Qual é a próxima? A próxima é 08. Que a gente vai incluir 14. 06. Já estamos com 5, né? Falta uma para completar. E 16. Pronto. Escolhemos 20, 04, 08, 14, 06, 16.
6. Agora as pares. A número 11, 21, 13, 09, 25. Já estamos quantas? Com 5. Falta uma para fechar. E 15. Fizemos o fechamento aí agora. É praticamente um fechamento. Fez isso, escolheu as dezenas que vai incluir. Vamos voltar lá no 3x3 premiada. Voltamos aqui no 3x3. Então a gente vai aqui já, olha. A gente escolheu 20, 04, 08, 14, 06 e 16. Escolhemos 6 pares para ser incluído. Vamos prosseguir agora. Qual foi as pares que a gente escolheu? 11, 21, 13, 09, 25 e 15. São 6 também, né? E aí a gente gera a nossa aposta. Vamos salvar esse jogo aqui. Vamos salvar esse jogo. Salvou. Pronto. Então aí gerou, deixa eu ver, 13 apostas. Gerou aí pra gente passar pro bilhete. Você pode escolher todas ou uma ou duas, quanto o seu bolso mandar. Gerou 13 apostas. No final aqui a gente vai mostrar as 3 últimas. Tá mostrando até o momento as 10 principais apostas. Então aí já gerou 13 apostas. Você pode estar passando para o bilhete, escolher a sua predileta e torcer, né? Vamos mostrar o restante aqui para a gente finalizar esse vídeo. Vamos mostrar aqui a aposta 11, 12 e 13. Vai que elas são a premiada, né? Não pode ficar de fora dessa, galera. Então, você gostou desse sistema? Achou interessante? Ficou curioso? Dá uma pesquisada, depois volta aqui no nosso vídeo e clica no primeiro link da descrição. Você vai obter ótimos resultados utilizando esse sistema Loto Fácil Expert Profissional. Vamos voltar para as 10 principais apostas e vamos encerrar o vídeo. Então é isso aí, meus amiguinhos. Um forte abraço a todos, obrigado pela compreensão de todos. Eu sou Fernando e você está aqui no canal Loto Premiada. Todos os dias a gente está trazendo palpites aqui. Um forte abraço, tchau, tchau.